ao meu ver, é algo bastante relevante, bastante importante na nossa vida. Então, a gente trouxe como algo não ligado diretamente à auditoria, mas algo que vai contribuir com certeza com a vida de cada um de vocês. E agora, com esse cenário, ganhou cada vez mais projeção. Só aqui para ver o que eu vou passar. A Bruna estava mexendo. Deu certo, Bruna? O pessoal que está também... Liberado. O pessoal também que está nas coordenadorias, está assistindo, né? Obrigado pela presença. Se tiverem alguma dúvida, quiserem contribuir, vocês vão perguntando, a Gabi está aqui no computador, ela vai lendo aí os comentários, as dúvidas, para a gente poder interagir também, tá bom? Bom, a gente começa no conceito de por que as pessoas dizem que... Está um pouquinho longe, né? Por que as pessoas dizem que dinheiro traz felicidade, enquanto outras dizem que não traz felicidade? Né? Quem que nunca se deparou com esse questionamento? Uns dizem, não, dinheiro traz felicidade, não traz. Me dê o seu dinheiro, o dinheiro, passe o seu dinheiro e me deixe. Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris, alguma coisa nesse sentido. Me dê o seu e seja feliz. Mas o fato é que os dois conceitos na nossa cabeça, a forma como o ser humano pensa de trazer ou não trazer felicidade, ela está junto. Os dois pensamentos na nossa cabeça de entrar ou não felicidade, ele está muito intimamente ligado. Na verdade, essas duas ideias já estão presentes dentro de todos nós, e ao mesmo tempo. Tem um pesquisador de neurociências clínicas lá da Universidade Federal de São Paulo, chamado Pedro Calabres. Ele criou duas figuras. Ele diz que esses dois conceitos estão muito ligados ao próprio ser humano, porque o ser humano ele tem duas metades, dois lados. O primeiro lado é o eu experiencial, que remete à experiência. Né? A experiência que a gente tem nas coisas, nas viagens que a gente faz, nos lugares que a gente conhece. E o outro é o eu projetivo, né? De projeção, de projetar para o futuro. O eu experiencial, ele está muito... É o eu que nos faz feliz hoje. É aquela parte de nós que não pensa no futuro, é aquela parte de nós que quer ver o presente, quer ver o agora. É aquela parte de nós que não importa se eu vou comprar uma passagem para fazer uma viagem dos sonhos em 24 parcelas sem juros, por exemplo. É aquela parte de nós que não espera o futuro, ela quer viver hoje, ela quer ir em lugares interessantes, ela quer ir em um bom restaurante, ela quer gastar para se sentir feliz hoje, imediatamente. É aquela parte de nós que, de repente, sai um belo dia, uma bela tarde de sol de sábado, domingo, vai almoçar, digamos, pretende, de repente, fazer um almoço, almoçar no shopping, vou comer no shopping e tal, ou só pizza, um Burger King e tal, e acaba parando, de repente, no Nostradamus. Eu mereço, né? Aquela famosa frase das pessoas falam, eu mereço isso, eu vou me dar isso de presente. Aí chega lá no Nostradamus, gasta 200, 300 reais. E o eu experiencial é aquela parte de nós também que, para compartilhar aquele momento de felicidade imediata, ela tira foto do prato, do momento, do lugar, compartilha no Facebook, no Instagram, né? Esperando com que as outras pessoas também compartilhem daquela experiência. Já o eu projetivo ele é diferente. O eu projetivo é aquela parte de nós que ela pensa no futuro. Aquela parte de nós que pensa grande. É aquela parte de nós que ela olha para o passado e fica feliz com todos os obstáculos e com todas as conquistas que a gente teve ao longo da nossa vida. E é aquela parte de nós que ela briga com o experiencial constantemente, né? Sabendo que aquele dia que tu foi lá, que almoçou, poderia de repente ter economizado esse recurso para comprar alguma coisa maior no futuro. Porém, esses dois eus, eles, como eu já adiantei, eles vivem em eterno conflito, porque a felicidade do eu experiencial não necessariamente vai ser a felicidade do eu projetivo. Né? Ele quer ser feliz hoje. E a gente tem muito exemplo, as pessoas elas estão sempre mais associadas a um desses lados. Existem muitas pessoas que não economizam nada, projetam a vida para hoje. Eu quero viver hoje, porque eu não sei o dia de amanhã, não sei se eu vou morrer, se eu vou estar doente, então eu vou viver o meu presente. Né? O futuro a Deus pertence. Né? E acaba tendo a possibilidade, de repente, no futuro de não ter nada. De repente, está na falência, não ter possibilidade de acumular um patrimônio ou de conquistas ao longo da sua vida. Em contrapartida, o eu projetivo, da mesma forma, também tem conflito com o eu experiencial. O eu projetivo, como ele só pensa no futuro,
Ele constantemente, a pessoa que só pensa no futuro e só deixa para ver só o dia de amanhã, ela pode deixar de ver muitos momentos interessantes no hoje. Né? Pode deixar de repente ir em Nostradamus, ou viajar, curtir uma série de experiências e acumular patrimônio, comprar sua casa, carro, uma casa grande, mas de repente chegar lá numa etapa da sua vida, uma série de bens, um patrimônio grande, e daqui a pouco observar, eu deixei de viver experiências interessantes. Eu tenho um patrimônio, eu estou com a idade, mas não consegui tudo que eu poderia, mas deixei de viver, né? Deixei de viver momentos felizes e únicos. Então esse conflito, qual é o segredo? O segredo é a gente ter um meio termo. A gente equilibrar tanto a felicidade do eu experiencial, para não pensar só no futuro, deixar de viver o presente, mas também ter realmente esse foco do eu projetivo, não deixar ele totalmente solto, porque lá no futuro a gente pode ter uma consequência bastante complicada. E a gente vive, é engraçado que a gente vive uma realidade que tudo conspira para que a gente chegue no futuro e não tenha nada, ou pelo menos a gente não tenha uma segurança. Eu comecei a falar e acabei esquecendo, mas o tema principal de hoje não é assim, o Israel vai estar falando sobre investimento e tudo mais, como poupar, como ganhar dinheiro. Né? O tema principal hoje não é dinheiro em si. É estar utilizando o dinheiro como uma ferramenta para nos dar a coisa mais importante que a gente pode de repente ter no futuro, que é a liberdade de escolha. É a liberdade que a gente não teria se a gente não tiver esse pensamento pelo menos a médio e longo prazo. Então a liberdade, utilizar o dinheiro como uma ferramenta para poder ter essa liberdade no futuro. Isso é o que é mais importante. Só que assim, o eu experiencial e o eu projetivo, como eles estão em constante conflito, a gente muitas vezes erra. Né? A gente erra em decisões, a gente toma decisões ao longo da nossa vida e a gente olha para trás e acaba se arrependendo. Nas outras duas apresentações, isso tem um pouco do meu exemplo. Né? Quando eu entrei no Sebrae, eu me deparei com uma renda que eu poderia conquistar o meu primeiro sonho, o primeiro carro. E era um sonho, né? O homem tem uma relação com o carro muito diferente da mulher. Para o homem, o carro é um negócio muito importante, uma conquista muito grande. Não que a mulher não seja, mas para o homem tem um diferencial. Eu queria comprar meu carro. Aí um belo dia, um final de semana, eu saí para comprar meu carro. Cheguei lá, me deparei com uma vendedora que tinha uma habilidade imensa de persuasão. Ela chegou, eu cheguei lá na concessionária, ela pegou, deu a chave do carro, não perguntou nem meu nome, não pediu documento nenhum. Ó, não sabia nem meu nome. Não, tu pega essa chave aqui, tem um posto de gasolina a 100 metros, bota R$10 para dizer aqui que é para a concessionária, pode fazer um test drive aqui com a esposa, volta e depois me diz. Nossa, achei que no máximo, né? Achei que eu estava, meu Deus, olha o tratamento VIP que eu estou tendo aqui, né? Maravilha, eu entrei no carro e pronto. Aí, o que eles queriam realmente é que eu tivesse aquela sensação, aquele test drive. Moral da história, saí, voltei, cheguei ali, nossa, eu sou um bem especial, eu mereço, né? Então eu vou levar esse carro. Mas cabe na parcela? Cabe na parcela. Com a minha esposa, a gente cada um paga metade do carro. Resumo da ópera, saí dali com um carnê de 60 parcelas para pagar. Um carro de R$51 mil para parcelar durante 60 meses, durante 5 anos. Pergunta se eu perguntei qual era a taxa de juros daquele financiamento. Pergunta se eu fiz uma projeção, se eu analisei a questão de quanto um carro vai custar não só a parcela, mas o seguro, o IPVA, a revisão. Né? Então, por vezes, eu ainda consegui terminar de pagar esse carro em 3 anos. Mas, esse carro me saiu R$25 mil. Mas, em 3 anos, digamos, eu desperdicei, joguei fora R$25 mil. Então, uns R$8 mil por ano. Se eu tivesse, de repente, um pouco mais de planejamento, analisasse a questão das taxas de juros e tudo mais, provavelmente não teria caído nessa porrada que eu fiz. Mas, aí que eu trouxe, né? Os sábios aprendem com os erros dos outros. Eu não tive nenhum parâmetro para me balizar. Então, eu acabei sendo um tolo que aprendi com o meu próprio erro. E os idiotas não aprendem nunca. Então, a gente tem a possibilidade de ter alguns exemplos. Eu trouxe um exemplo meu. E pode ser que tenha alguém que esteja ouvindo aqui presente que esteja nessa situação de repente estar pensando em financiar uma casa própria ou trocar de carro. Para nós é muito mais interessante. O brasileiro é muito imediatista. O brasileiro quer tudo para ontem. Eu quero realizar com vontade de comer tal coisa, com vontade de viajar, com vontade de trocar de carro, vai lá e troca. Não importa, assim, não analisa no cenário. E acaba isso. Para as financeiras, para os bancos, é excepcional. Né? Os bancos estão no melhor local para trabalhar, porque realmente a mentalidade do brasileiro favorece. Então, esse exemplo não cai nessa mesma porrada que eu caí. Né?
De repente aprendam pelo menos com os meus erros. Aqui a gente trouxe a questão das categorias de principais investimentos. O principal deles, né, que todo mundo conhece, é a poupança. Né? Todo mundo conhece a poupança. Provavelmente muitos dos que estão ouvindo aí no link, ou têm ou já tiveram uma poupança. Né? Aqui presente, quem tem poupança hoje? Poupança? Poupança? Não, só o Leandro. Provavelmente ali no link deve ter algumas pessoas que têm poupança. A poupança, ela tem uma rentabilidade... A poupança ela tem uma remuneração, quando a meta da Selic ela é inferior a 8,5%, né, ela mantém esse rendimento da poupança antiga antes de 2012, ou seja, juros mensais de 0,5% mais a taxa de TR. Isso vai dar em média ali entre 6% mais a TR, vai dar em torno de 7, 7,5% ao ano. Essa é a poupança que a gente tem. A poupança, a gente foi doutrinado de poupança. Nossos pais ensinaram a gente a ter poupança. É a forma mais fácil de eu, de repente, ter um dinheirinho lá, tem uma liquidez, ou seja, a qualquer momento que eu precisar, o dinheiro está ali. Né? A gente sabe que ela não tem bolso e nem UF, o que acaba fazendo com que as pessoas tenham aquele sentimento de a poupança é bom pelo fato de não pagar imposto de renda, não pagar nenhuma tributação. Porém, a poupança, a gente tem que dizer que a gente foi enganado a vida toda. A vida toda a gente foi enganado pelo fantasma da poupança. A gente acha que está colocando dinheiro na poupança e a gente está guardando uma parte do que a gente remunera. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Aqui a gente traz uma comparação da inflação com a poupança. Aqui a gente tem uma simulação, aqui primeiramente a gente tem uma projeção de uma série histórica, na verdade, de 2000 até 2015, com os indicadores de poupança, da inflação e da diferença. Então, na verdade, aqui, o que a gente tem que pensar é a diferença que a poupança nos deu. A gente tem que tirar o valor da rentabilidade da poupança, considerar a inflação e ver realmente qual foi o ganho real, porque o que me interessa é o ganho real. Eu tenho 1,5, eu tenho 0,6. Aqui em 2002, a pessoa que tinha dinheiro na poupança perdeu quase 4%. Ela pôde, de repente, ela estava botando mês a mês o dinheiro ali, achando que estava poupando, tinha 1.000, 1.010, 1.020. No final do ano ela estava com 1.080, por isso, na verdade, o poder de compra dela diminuiu. Ela perdeu 4% do valor do poder de compra. 1,3, 0,2, 3, aqui subiu um pouquinho mais 4,9. Mas perceba que nos últimos 5, 6 anos, o ganho real da poupança de 3 foi para 1,7, 2 e aqui a partir de 2010, nos últimos 5 anos, ele teve um ganho real de menos de 1% ao ano. O cara que deixou o dinheiro lá, todo mês botou um dinheirinho, 100 reais, 200 mil reais, está ganhando menos de 1% ao ano. Ou seja, e ainda que para piorar a situação, no último ano ela teve uma perda de 3% praticamente. Se a gente for fazer uma soma, é engraçado que isso não foi nem coincidência, a gente somando aqui 2010 até 2015, né, tirando os ganhos reais de 0,8, 0,7, 0,5, 0,3, 0,5 e menos 2,9, tu perdeu 0,1%. Ou seja, durante 5 anos, tu se matou para economizar todo o dinheiro suado ali, colocou dinheiro na poupança, todo mês, botando dinheirinho, botando. Chegou em 2015, tu achou que estava com a rentabilidade, tu perdeu 0,1% por de compra. Jogou 5 anos fora. Literalmente. Porque esse dinheiro que está na poupança, os bancos não deixam na tua conta corrente esperando que tu vá lá buscar. Eles estão aplicando no mercado. Eles estão ganhando dinheiro em cima do teu dinheiro. Estão ganhando dinheiro em cima da nossa ignorância. Nosso desconhecimento, nossa falta de educação financeira. E aqui é interessante fazer um comparativo, né? Por exemplo, aqui tem uma simulação, eu colocando R$1.000 no ano 2000 e esquecendo. Coloquei uns R$1.000 lá, nunca mais eu fiz aporte. Eu deixei aqueles R$1.000 rendendo ao longo do tempo. Considerando o mesmo período anterior ali, do ano 2000 até 2015, eu coloquei R$1.000 na poupança, no final de 2015 eu estava com R$3.273. Pô, que maravilha, hein? Ganho de 227%. Né? Só que isso eu não estou considerando a inflação. Isso é o valor absoluto do dinheiro. Só que o valor no tempo do dinheiro ele é corroído pelo fantasma da inflação. Então, se eu for considerar a inflação, aqueles mesmos R$1.000 que eu tinha no ano 2000, em 2015 ele estava valendo R$1.147. Os R$1.000, as coisas que eu comprava no ano 2000 com R$1.000, ele vale hoje, ele compra a mesma coisa que R$1.147. Ou seja, eu demorei 15 anos para ter um ganho de 14,75%. Menos de 1% ao ano. Então, durante 15 anos, e muitas pessoas, até hoje, né, uma grande parcela da população continua investindo na poupança justamente por falta de conhecimento. Pela cultura já dos pais, por não ter essa educação financeira, continuam aplicando na poupança. Já o CDB,
é uma outra categoria de investimentos. Né? O CDB, qual é o conceito do CDB? A gente cede uma parte do nosso dinheiro para o banco, por um prazo previamente acordado, a gente combina com o banco um prazo de 6 meses, um ano, e ele nos devolve esse montante acrescido de uma taxa de juros, que ela pode ser pré ou pós-fixada. Posso pactuar com o banco, vai me remunerar X%. Ou então, ela vai ser atrelada, de repente, a algum indicador. Então, ela pode ser pré ou pós-fixada. Como é que funciona a remuneração do CDB? Para quem, de repente, não conhece, ou talvez só ouviu falar na nomenclatura CDB. Ela está atrelada ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Ela é a taxa de negociação dos títulos comercializados entre os bancos. O percentual geralmente varia entre 80% e 130% do CDI. Tá? O que é esse CDI? Os bancos, a cada dia, eles estão obrigados a fazer um depósito compulsório para o Banco Central. Eles têm que ter em caixa uma quantia X de dinheiro. Então, todos os dias, ao longo do dia, os bancos eles fazem operações financeiras. O Bradesco ele compra título do Banco do Brasil, o Banco do Brasil compra título do Itaú, para poder fechar essa conta. Para poder, no final do dia, eles terem aquele valor ali. E essa transação interbancária que todos os bancos fazem é o chamado CDI. Todas as aplicações de renda fixa, com algumas exceções, elas estão atreladas a essa taxa CDI. Essa taxa CDI hoje ela é de 14,13%. Então, tudo que quando a gente viu lá no CDB, o CDB está me pagando X% do CDI. É justamente esses 14,13%. Então, se eu de repente abrir agora um aplicativo Itaú, a página do Itaú, ou da Caixa Econômica do Banco do Brasil, olhar lá, o CDB está me pagando 80% do CDI. Eu tenho que pegar esses 14,13 e multiplicar por 0,8. Ele vai me dar a taxa bruta da rentabilidade daquela aplicação. E provavelmente aí vai dar em torno de uns 11% mais ou menos. A gente pode até fazer uma simulação para passar para vocês. Essa taxa foi dia 23 de fevereiro, mas ela se mantém até hoje, esse 14,13. Vamos simular, de repente, um 0,85, né, que está nos exemplos a seguir. Dá 12,01. 12,01%. Essa é a taxa bruta do CDB. Só que ainda tem que considerar, na sequência, a questão da alíquota do imposto de renda. O CDB ele paga imposto de renda. Esse 11 não, 12. 12. Esse 12 alguma coisa, a gente tem que considerar o tempo que eu permaneci com esse CDB aplicado. Se eu ficar com ele até 6 meses, eu vou pagar a maior alíquota de imposto de renda, que é 22,5%. Vamos fazer uma simulaçãozinha rápida de novo nesse percentual. A gente pegou ali um 85% de CDB. Vamos dizer que, Israel, eu não quero esperar muito tempo, eu estou conhecendo ainda, eu vou deixar meu dinheiro parado lá só 2 meses, para ver o que acontece. Vamos ver qual que é a taxa líquida, eu tirando esses 22,5%. 77,5%. Isso. Aí eu multiplico o que eu tiro por 7,75, que é o que sobra, né? Eu tiro 22,5%, sobrou 77,5%. Fica 9,3%. 9,3%. Então esse é o pior cenário se eu tirar meu dinheiro antes do tempo. O menor prazo. A situação pior é que eu vou pagar mais imposto de renda, que é 22,5%. Ou seja, mesmo na pior situação, de eu deixar meu dinheiro só por 2 meses, ou por 1 mês e meio, por exemplo, eu ainda estou ganhando praticamente 2% acima da poupança. Então, nada, né? Olha, tem até uns títulos de capitalização que podem ser pior que a poupança, mas dificilmente você vai achar alguma coisa com rentabilidade menor que a poupança ali, de 6, 7% ao ano. Então, menos de 30 dias, aí ainda tem mais, isso é bem lembrado. Aí o CDB, ele é aconselhado tu deixar pelo menos 30 dias. Porque até 30 dias, tu aplicou no CDB e 2, 3 dias depois tu vai retirar ele, tu vai pagar um IOF regressivo. E vai comer a tua rentabilidade praticamente 100%. Então, se tu deixar um dia, provavelmente tu vai ter 99% da tua rentabilidade que o IOF vai comer. 2 dias, provavelmente seria 98, 97, 93. Ela vai regredindo até que no 30º dia tu não vai pagar. No 30º dia tu ainda paga, no 31º tu já não paga o IOF. Então é interessante deixar, digamos, um mês e um dia, por exemplo. Um mês e um dia tu já está ganhando praticamente 2%. E 2%, cara, acho que é pouca coisa, é muita coisa. 2% ao longo de um tempo, ao longo de um aporte constante, ele dá uma diferença muito significativa. Na frente a gente faz alguns cenários para a gente ver o que esse pequeno percentual representa. Em relação a LCI e LCA. LCI e LCA, para quem não conhece, LCI e LCA é uma outra modalidade de crédito. O LCI são as letras, começando pelo LCA, é a letra de crédito do agronegócio. São títulos emitidos pelos bancos para financiar participantes do agronegócio. Então, agricultores, a própria agricultura como um todo, maquinário e tudo mais, toda a captação que o governo faz e os próprios bancos fazem na oferta de LCA é justamente para financiar esse tipo de atividade. Então, quando eu compro uma LCA, eu estou, digamos, comprando uma letra que está financiando
tudo que está vinculado ao negócio. E a letra de crédito imobiliário, a única diferença é que é vinculada ao segmento imobiliário, ou seja, Minha Casa Minha Vida, programa de governo, uma série de ações de governo, eles estão vinculadas à letra de crédito imobiliário. Ele é um título emitido pelos bancos para a obtenção de recursos destinados ao financiamento do setor imobiliário. Esses dois tipos de títulos, eles têm uma similaridade com a poupança. Ambos são isentos de imposto de renda. Dependendo da simulação que eu faço, ele pode ser interessante. E eles também pagam vinculados ao CDI. Ou seja, o banco vai me oferecer uma LCI, ele vai me falar que ele vai te oferecer uma rentabilidade, digamos, de 80% do CDI. Mais ou menos tem isso pela simulação ali. Só que quando eu tenho um banco oferecendo 80%, eu não vou considerar o meu imposto de renda. Então, de repente, a LCI seja mais interessante que o CDB. A LCI e a LCA, elas têm algumas peculiaridades. Alguns bancos, elas têm, para tu poder investir desses dois segmentos, tu tem que ter um aporte mínimo de 50 mil para a LCA, né? E para a LCI, considerando o exemplo do Banco do Brasil, a partir de R$1.000 tu já consegue investir na LCI, pelo Banco do Brasil. Aí cada tipo de banco ele tem as suas regras. O LCA é um pouquinho maior, é um capital inicial, mas a partir de R$1.000 você já consegue investir na LCI. Como eu não sou especialista, expert, não tenho a certeza da informação, mas acredito que ambos tu tem que ficar 90 dias com as letras. Esse é o tempo mínimo. Uhum. Ou seja... O Miguel aqui perguntou se é uma boa aplicação. Acredito que ele está se referindo ao LCI, certo? Miguel, sobre o LCI? LCI. Ambos, assim, a gente tem que sempre considerar a oferta de cada tipo de banco, né? Seja um banco grande, de repente até um banco médio, mas o LCI e a LCA, por não pagar o imposto de renda, ele pode ser bastante interessante. É bem provável, é quase certo que ele vai ser muito mais interessante que a poupança. E por isso que é definida a taxa de juros dele. Ele está atrelado ao CDI, aquele percentual ali. Então, o teu banco vai dizer, Augusto, esse LCI que eu estou te ofertando aqui da Caixa Econômica, eu vou te pagar 80% do CDI. E aí, para fazer a conta ali, né, vai pegar 14,13 vezes 0,8, tu vai ter a rentabilidade líquida. Nesse caso, ela vai ser a líquida, porque tu não vai pagar imposto de renda. Então, tu já sabe que aquela rentabilidade, aquela conta ali, já vai ser a tua rentabilidade anual. Vamos dar o exemplo do LCI do Banco do Brasil, que é 70% do CDI. Daí fica 14,13 vezes 0,7. Fica 9,89. Maior do que o CDB que a gente... Pega uma poupança de 27, vai ter quase 3% assim. E assim, é questão só de conhecimento. Super simples, faz pelo aplicativo, faz pelo site. Perder na conta corrente, tu compra o título e acabou, não tem mistério. Só pelo nosso desconhecimento, nosso medo de investir em algo desconhecido, realmente acaba fazendo com que a gente sempre fique mais do mesmo, sempre na mesma caixinha. O Aloysio lembrou aqui que o LCI fica bloqueado por 90 dias. Perfeito. Então ele tem esse... Eu comentei, a questão dos 90 dias. O LCI e o LCA tem essa peculiaridade. Tu colocou dinheiro, tu não pode mexer nem em 90 dias. Então a liquidez dele é um pouquinho diferente da poupança. A poupança tu tem acesso a qualquer momento, né? Então, o LCI tem que deixar ele pelo menos 90 dias. A partir de 90 dias, tu pode fazer um resgate. A rentabilidade do LCI e LCI dá a mesma rentabilidade, não? Tem ideia? Ele é muito peculiar de cada banco, Adriano. Porque cada banco, levar para o Itaú, o Bradesco... O Banco do Brasil encaixa com uma coisa. Similar, assim, mas pode ser que em um dado momento, pelo fato da Caixa Econômica ter bastante vinculação com a questão da LCI, da parte imobiliária, pode ser que ela oferte um LCI mais vantajoso. É tudo questão de olhar. Pode ser da Caixa está pagando X% do CDI. Pode ser que o Banco do Brasil está pagando mais. Opa, vou lá para o Banco do Brasil. Não, isso é tudo questão de dar um consultado. Mas ele varia de banco para banco. No exemplo do Banco do Brasil, eu não sei a taxa certa, mas como o aporte mínimo é 50 mil, então com certeza, do LCA, então com certeza vai ser uma taxa maior do que a do LCI, que é o mínimo de 1.000. Considera, lógico, essa questão do valor, né? Quando tem um valor maior, principalmente os bancos grandes, né? Os bancos grandes ele já tem um capital gigantesco, então ele não vai te oferecer uma taxa assim tão atrativa. Mas mesmo assim, mesmo sendo grandes bancos, sempre vai vencer da poupança. E é pré-fixado? Pré-fixado. Na verdade, não. Na verdade, ele é vinculado ao CDI, aquela taxa de 14,13 que pode variar, ela pode oscilar. Então, ele sempre pode pagar um percentual daquele 14,13. Se aquele 14,13 oscilar, de acordo com a taxa de juros do mercado, aí ele vai ter ou um ganho ou uma perda. Ele vai estar meio que amarrado a essa taxa. Ela não é assim tão, não oscila assim de forma tão constante. Assim. Esse 14,13 já está 6 meses sem mexer. Já está é tudo baseado na taxa de juros. Provavelmente ela vai acompanhar a taxa básica de juros da Selic. Está em 14,25 hoje. Então é um pouquinho abaixo. Na sequência aqui, gente, questão do Tesouro Direto.
O que é Tesouro Direto? Para quem de repente já ouviu falar o termo ou só por alto essa terminologia. Tesouro Direto são títulos do governo, né? Um programa de tesouro nacional desenvolvido com a BNF-Bovespa. Ele é uma modalidade de investimento que ela existe desde 2002 para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas. Né? O que são realmente eles? Né? É um título de baixo risco, ou seja, a gente ainda tem aquela coisa da poupança ser baixo risco. O Tesouro Direto ele tem um risco até se for considerar menor que a poupança, porque a garantia do Tesouro Direto é o próprio Tesouro Nacional, ou seja, é o caixa do país, é o próprio Tesouro do país. Uma poupança, por exemplo, a gente tem um limite, que é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, ele vai cobrir até R$250 mil. Se tu tem na poupança R$500 mil e esse banco quebra, tu já vai ter uma lacuna e provavelmente vai perder essa boa parte do investimento, mesmo achando que no primeiro momento a poupança é o de menor risco. Mas tem limitador. O Tesouro Direto não. O Tesouro Direto tem já essa amarração com o próprio Tesouro Nacional. Quando tu compra um título, o que acontece? Tu empresta dinheiro para o governo. Né? Tu está comprando um título para que o governo utilize esse teu valor em troca de aplicações da infraestrutura do país, né? Uma série de aplicações. Em troca desse dinheiro que está aplicando, né? Comprando esse título, ele te promete uma remuneração futura, ou seja, tu vai emprestar esse valor e vai receber os juros acrescidos. E o interessante do Tesouro Direto é que eu posso investir R$30. Então, a partir de R$30 você pode comprar pode ser investidor do Tesouro Direto. Isso aí não é para mim, isso eu não conheço, deve ser um valor muito alto. Não, a partir de R$30 você consegue aplicar. Pode programar ali, tenho R$50 por mês, vou comprar uma fração do Tesouro Direto por mês. Então, vai ter, você pode fazer de repente uma compra programada, colocar em uma data tal, é tudo muito simples. No site você consegue fazer isso. É bem tranquilo, questão de minutos você consegue fazer esse investimento. Aqui é interessante falar que o Tesouro Direto, né, é ainda muito novo para as pessoas não conhecem muito o significado, talvez já ouviram falar no termo, mas não conhecem, né, realmente a dificuldade, a facilidade que é investir. Nesse gráfico é interessante, que é colocar aqui a partir de 2002, quando ele surgiu, né, a evolução que ele teve. Né. Aqui percebe 2014, esse é o valor aplicado no Tesouro Direto, são 15 bilhões. De 2014 para 2015 ele deu um salto, as pessoas estão começando a conhecer o Tesouro Direto. Então, de 2014 para 2015, os 15 bilhões já passaram para 25 bilhões. Só que ainda esses 25 bilhões não representam absolutamente nada. É uma parcela muito baixa da população que conhece e que investe no Tesouro Direto. Para a gente poder comparar a evolução dos investidores do Tesouro Direto com a Bolsa de Valores, ali em setembro de 2015 a gente já tem mais investidores cadastrados no Tesouro Direto que na própria Bolsa de Valores. É um negócio extremamente particular, já tem um tempo muito maior, né, de décadas. A gente tem um título, uma modalidade de investimento que já até superou. Então a gente tem 55% desse montante, né, em comparação com os investidores da Bolsa. 675 mil pessoas já investem no Tesouro Direto. Se olhar um número grande, é muito pequeno. É muito pequeno em comparação com tudo isso. E na sequência a gente mostra esse comparativo aqui. É engraçado a gente pensar na mentalidade brasileira, na volta de educação financeira que a gente tem e o medo que a gente tem no Tesouro Direto. Eu escuto o tempo inteiro de amigos, de parentes falando que como é que eu vou emprestar um dinheiro para o governo, sabe? O medo do governo não pagar, né? Como é que eu vou... Tem muita essa questão do calote, né? Isso, eu vou emprestar o dinheiro, eu vou ser o credor do governo, mas se ele não pagar. Aqui a gente começa a desmistificar um pouco dessa situação. Tudo com informação, conhecimento, a gente consegue ter o valor dessa dimensão. Hoje, aqui é um dado de dezembro, tá, gente? De dezembro de 2015. A dívida pública interna do país era de 2 trilhões e 650 bilhões. Hoje ela já passou de 3 trilhões. Então, o Brasil deve 3 trilhões. Como é que está dividida essa dívida? O Brasil gera esses títulos aí. Tudo que o Brasil deve, 25% da dívida, estão atrelados a títulos do Tesouro que as instituições financeiras compram. Ou seja, o Augusto, Janes, o Luana, o Adriano, digamos que você tem uma poupança, uma outra aplicação no CDB, por exemplo, tu está investindo teu dinheiro lá no banco, aquele teu banco, ele não está deixando teu dinheiro parado lá. Ele está pegando teu banco, é teu dinheiro, e está investindo em títulos do Tesouro, para poder ter uma rentabilidade maior e te pagar um valor assim, um pouquinho menor. E essa diferença, considerando bilhões e bilhões de reais, dá muito lucro para os bancos. Então, 25% dos 3 trilhões estão na mão de instituições financeiras, de corretores de valores. Todo mundo investe no Tesouro Direto, menos a gente que a gente não conhece. 19,55% dos fundos de investimento, também da mesma forma. Eles utilizam dinheiro captado, todos os fundos de investimento que tu vai no banco, ou que tu vai em alguma financeira para fazer,
Eles te remuneram, às vezes te cobram uma taxa de administração, te dão um percentual X, mas provavelmente não, certamente está comprando o título do Tesouro, 20% de tudo está na mão dos fundos de investimento. Aqui é um dado muito louco, muito interessante. Os não residentes estrangeiros, pessoa física e jurídica, 18,79%. Toda a dívida está na mão de não residentes, né? Está na mão de estrangeiros. Ou seja, o brasileiro tem a possibilidade de investir num título do Tesouro, mas por falta de conhecimento ele não investe. Todos os estrangeiros, sabendo que é um excelente negócio, ele compra esses títulos. Está na mão de quase 19%, toda a dívida está na mão de pessoas que compram o título do Tesouro. Acho engraçado, a gente tem a possibilidade de ter uma rentabilidade extremamente positiva, né? Quanto mais é a taxa de juros, mais a gente tem essa possibilidade, né? Que a crise ela só é crise para quando realmente só vê a crise, só vê as oportunidades. Então, 19% tudo está na mão de não residência, está na mão de pessoas de fora. A previdência, né? Quando fazemos uma previdência privada, 21% está na mão da previdência. Ou seja, fundos de previdência, que eu geralmente pago uma taxa de administração também às vezes elevada, prometem um retorno no final do ano, também aplica no Tesouro Direto. O governo, através do FGTS, quando a gente aporta, por exemplo, o FGTS, ele reinveste, ele não fica parado, ele está trabalhando, ele está girando, então o próprio governo administra esses recursos. As seguradoras, 4,58%. Né? O dinheiro que a gente não consegue administrar, porque quando a gente está fazendo um seguro, a gente está transferindo o risco para um terceiro, para justamente estar pagando, ele está administrando aquele recurso que eu poderia poupar, né, por mês, né, transfere para uma seguradora para ela poupar aquele teu recurso por mês, capitalizar aquele teu recurso e quando precisar, aí funciona. Isso de 4,94% está na categoria outros. E aonde que a gente está aqui? Aonde as pessoas físicas estão? Elas estão dentro do outros, só que elas não são 4,94%. Elas são 0,94%. Menos de 1% de toda a dívida pública interna do Brasil está na mão das pessoas físicas, dos investidores lá. Aqueles 25 bilhões, que não representa nem 1%, está na mão das pessoas, né, das pessoas físicas que investem no Tesouro Direto. De novo, por falta de conhecimento, por falta de educação financeira. A gente não tem educação financeira no primário, no segundo grau, na faculdade, no trabalho a gente não tem. Então a gente acaba realmente perdendo uma série de oportunidades. Então menos de 1% estão na mão das pessoas, por falta de conhecimento. E aqui a gente coloca, né? Todo mundo lucra com segurança. A gente não sei, as pessoas que detêm conhecimento, que usam o nosso dinheiro, estão realmente fazendo lucro, né? Lucrando as instituições, seguradoras e o próprio governo. E a pergunta que não quer calar, né? Tá, mas vou emprestar um título para o governo, qual é o meu risco, calote, o governo não paga, a Dilma cai, não cai, né? Eu vou emprestar para um país vou comprar um título de um país que as próprias agências de risco já rebaixaram a nossa nota. Então a gente traz aqui a questão da evolução da dívida pública, eu citei um pouquinho ali, né? O Brasil é naturalmente um devedor compulsivo. O Brasil, a sua dívida pública ela só aumenta, desde 2004 para 2015 ela já estava em 2,79 trilhões, hoje, como eu mencionei, já passou de 3 trilhões. E aqui as despesas com juros, né? Despesas que o país paga com juros, né? Esse último ano aí foi o PIB, 367 bilhões a gente paga só de juros. Tá? O que isso significa, Israel? A questão de a gente teve a evolução da dívida, o Brasil paga com despesas com juros, eu quero saber se é seguro, se realmente se um dia faltar dinheiro para o governo, como é que eu vou botar meu dinheiro suado lá todo mês, comprar um título, e se o governo simplesmente der o calote de resolver, não vou pagar mais do título. Aqui a gente desmistifica um pouquinho isso, né? O governo ele não tem dinheiro para pagar suas dívidas, não é de hoje. Né? O Brasil nunca teve dinheiro para pagar suas dívidas. O Brasil sempre procrastinou uma série de compromissos e nunca quebrou. Nosso governo sempre gastou muito mais do que arrecadou. Não é diferente da gente, né? Muitas pessoas também têm esse hábito de às vezes gastar até mais do que arrecada. O que o governo faz? Como é um hábito já normal, o governo sempre gastar mais do que arrecada, para o governo, para ele tomar algumas medidas para essa conta fechar, o que ele faz? Primeiro, ele pode aumentar os impostos. Né? Hoje a nossa carga tributária é quase 50%, 46%. Então a gente trabalha praticamente 5 meses do ano só para pagar imposto. E o 6º mês a gente começa a trabalhar para a gente. Aí nas outras apresentações a gente citou a questão do exemplo do Tiradentes, até passando agora na Globo, muito sério. O Tiradentes foi enfocado na que eles chamam do quinto dos infernos, justamente por uma retaliação à cobrança de 20% o imposto de 20%, chamava um quinto. Né?
Então ele achou que pagar 20% de imposto, isso é um absurdo completo. E o governo foi lá, né, cortou, separou todos os pedaços, e praça pública e tudo mais. E hoje o que acontece? A gente não paga só um quinto, a gente paga quase um meio, né, quase 50%. Deu certo aquela postura no passado de focar e tudo mais. Né? Hoje a gente acaba pagando mais. Ele tem essa possibilidade, eu acho que ele tem a CPMF, votação, só que assim, a gente chega num determinado momento que essa medida ela não é nem um pouco popular do governo. Nenhum governo gosta de sentar aumentando imposto. Né? E a gente chega num patamar que já não tem como aumentar mais imposto, mas é uma alternativa para o governo fechar essa conta. A segunda alternativa qual seria? O governo cortar gastos em investimentos, cortar gastos com saúde, com educação, com infraestrutura, o que por vezes ele faz, para justamente fechar essa conta. Na sequência, o governo privatiza empresas e vende concessões. Para poder aumentar o caixa, os cofres públicos, ele pode privatizar, pode vender empresas que estão dando bom capital, empresas do país, para poder, ou vender concessões para também aumentar o cofre. O governo detém a impressão de dinheiro, ou seja, a dívida pública interna em reais, ou seja, se eu preciso pagar, então eu vou lá e imprimir mais dinheiro, só que o problema de imprimir mais dinheiro, jogar mais dinheiro na economia é a inflação. Tá? A inflação está alta, a inflação também é uma medida impopular, então o governo também pode adotar essa medida, porém vai ocasionar um problema econômico e realmente impopular. E qual é a quinta alternativa? O governo vende títulos públicos. É muito mais fácil eu oferecer um título público. Eu digo lá para o Calbucho que eu vou pagar ele até 2018. Chegando em 2018, para eu pagar o Calbucho, eu lanço um novo título que vai vencer em 2030. Então as pessoas que estão comprando o título 2030 vão estar dinheiro. E assim o governo vai empurrando para a barriga de sempre foi assim. Tá? Principalmente agora, depois de 2002, que começou os títulos públicos. Então o governo sempre alongou a dívida. Essa é a estratégia mais usada para eles pagarem. Mas, Israel, ainda não estou acreditando nesse teu papo aí de que ainda tenho medo realmente de governo não pagar os títulos, eu vou comprar ou investir. Então, Israel não é economista, então vou trazer uma opinião de um economista. Aqui tem uma pergunta de um leitor, a gente tirou bastante coisa do Clube dos Poupadores, depois a gente vai dar essa dica no site, que tem muita informação, é bem interessante. Aqui só resumindo, ó, parece uma pergunta boba da Valéria, parece uma pergunta boba, mas mesmo assim vou perguntar, se todo mundo investe em título público, instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras e o próprio governo, isso implica dizer que não há risco comprando títulos? E se houver um grande calote para quem comprou os títulos públicos? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Aí ele responde, o economista responde: oi, Valério, no mundo todo, o investimento de menor risco sempre é o título da dívida interna emitido pelos países. Já falei sobre isso numa postagem que ele fala aqui. Em todos os países, os governos emitem títulos e estes são sempre considerados um investimento de risco zero. Isso não significa exatamente que o risco é zero, pois sempre existem riscos dos mais diversos tipos. Mas podemos dizer que se ocorrer um calote da dívida interna, todo o sistema financeiro seria destruído. O dinheiro do país perderia o valor do dia para a noite. As pessoas voltariam a fazer escambo ou passariam a utilizar outras reservas de valor, moeda estrangeira, ouro, etc. Até as pessoas que nunca ouviram falar em títulos públicos teriam suas economias destruídas. Até países como a Venezuela, governados por políticos populistas de extrema esquerda, emitem títulos públicos e pagam juros para os seus investidores. Por isso que se a pessoa não investe em título público com medo de calote, não deveria mais fazer nenhum outro investimento financeiro. É interessante ressaltar. Né? Não deveria ter poupança, não deveria fazer CDB, porque o risco seria até mais elevado. Pois todas as instituições quebrariam com calote. Seria melhor estocar comida e comprar terras. Então aí eles mistificam um pouco. Porque como eu tenho da dívida interna, praticamente é isso, 99% das partes ali que a gente mencionou, de outras unidades que não a pessoa física, não faz sentido eu deixar de pagar 1% para eu vencer minha dívida. É a mesma coisa que eu estou devendo 100 mil reais, eu deixar de pagar minha conta de luz de 100 reais. Então, é uma medida que não faz muito sentido. Então, se realmente um dia isso acontecer, e nunca aconteceu, o sistema financeiro do Brasil vai para o chão. Então, não existe mais país, não existe mais bancos, todos os bancos quebram, não existe mais emprego. Nem ele fala, ele faz uma analogia, né? Mas seria melhor estocar comida e comprar terras. Isso, lógico, né? Ainda assim a gente pode ter dúvidas e tudo mais, mas só a leitura, só a busca de informação vai trazer um pouco mais de tranquilidade para a gente. Mas os públicos, eu sou investidor, então não compraria para vocês essa informação se realmente não tivesse vivenciado e lido bastante. Aí aqui a gente tem os tipos de títulos. O que eu posso fazer, Israel? Os tipos de títulos para eu comprar. Basicamente, existem 3 tipos de títulos do Tesouro Direto. O título IPCA, que eles mudaram recentemente a nomenclatura, ou seja, tinha letras que acabavam dificultando,
LTN, LTNT, pessoa que não sabia, imagina trabalhar com um monte de letra ali, ia ficar cada vez mais complicado. Né? Então, ano passado, eles mudaram para ficar uma coisa mais simples. Tesouro IPCA, o IPCA é o indicador que corrige a inflação. Né? O tesouro pré-fixado, como o próprio nome já diz, é uma taxa que o governo pré-fixa e tu levas até o vencimento que vai garantir aquela rentabilidade. E o tesouro Selic, que ele está vinculado à taxa básica da economia, que é 14,25%. Aqui a gente trouxe, dia 12 de abril, a rentabilidade de cada um dos títulos. Explicando rapidamente como é que funciona o Tesouro IPCA. O IPCA é a inflação. Quando eu compro um título IPCA, esse aqui, por exemplo, 2019, eu vou lá e botei R$100. Tesouro IPCA, comprei R$100 do título. Ele vai ter o vencimento dia 15 de maio de 2019. Tá, como é que vai ser a remuneração deles, cara? Ele vai te pagar toda a inflação do período, do ano. Por exemplo, se esse ano der 10% de inflação, esse tipo de título ele vai te remunerar 10%, toda a inflação, 100% da inflação, e ainda vai te dar um ganho real de mais 6,31%. Já imaginou você vai todo ano dar um ganho real de 6,31%, repor todas as perdas e ainda assim aumentar o teu ganho real em 6,31%. Então, todo ano, até 2019, tu vai ter a reposição completa da inflação, que é o principal fator que pulveriza a nossa capacidade de dinheiro, e ainda tu vai ter um ganho de 6,31%. Ele tem imposto. Ele também tem o mesmo imposto lá do CDB. Ele tem imposto de 22,5%, etc. E tal. Aí tem que considerar fazer essa conta. O CDI lá, ele está diminuindo o imposto, né? Os primeiros 30 dias tu paga o IOF, né? A partir do 31º tu já não paga o IOF, aí tu paga o imposto de renda. Isso daí o imposto de renda, mas ele vai diminuindo até chegar a 15%. Isso, exatamente. Aquele slide lá que a gente passou. Até 6 meses paga 22, até 6 meses paga 22,5%. De 6 meses a um ano tu paga 20%. Deixar um ano até 2 anos tu paga 17,5%. E acima de 2 anos tu paga 15%. Então é uma taxa de imposto. Quanto mais tempo deixar, melhor. Mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, o IPCA. Se eu compro um Tesouro IPCA 2019, ele vai estar mais 2 anos. Então, se eu comprar para 2019, né? Se eu precisar retirar antes, eu posso retirar antes? Tu pode retirar. Aí tu vende o título ao mercado. Porém, o Tesouro Direto, a essência dele é a economia de longo prazo. Pode vender, ele tem liquidez diária, ou seja, aconteceu um negócio, um advento totalmente inesperado na minha vida, sei lá, você entra alguma coisa, o único dinheiro está lá no Tesouro Direto, pode vender no mesmo momento. Só que daí tu vai vender o teu título ao mercado, pode até perder dinheiro, como tu ainda pode até ganhar mais do que tu comprou na ocasião. Só que ele não é aconselhável, é aconselhável que tu realmente deixa até o vencimento, para poder garantir a taxa. O Mauro está falando muito agora dos títulos para comprar para o vencimento de 2019. Aí esse aqui é o título digamos, mais próximo, né? Eles sempre trabalham por 3 anos. Provavelmente em janeiro de 2017 eles vão deixar de vender o de 2019 e vão lançar o 2020. Então eles sempre trabalham mais ou menos com essa lacuna. Entenderam aqui o IPCA? Então basicamente ele paga toda a inflação. Se a inflação é 25% ano que vem, o governo vai te dar 25% mais 6,30%. Vai sempre ter 6,30%. Tá, se a inflação baixar para 3%, aí ele vai pagar os 3% mais 6,31%. Então, por isso que é interessante, esse é um conceito inicial, né? Não dá para explicar tudo do Tesouro Direto. É importante que a gente leia, se as pessoas tiverem interesse, pesquisar no site do Tesouro Direto, em outros sites, porque cada um do título, ele depende do teu objetivo. Né? Eu posso comprar, de repente, esse 2019, porque daqui a 3 anos eu quero trocar meu carro. Então, eu vou fazer uma poupança na economia, e daqui a 3 anos eu vou resgatar esse recurso, vou pegar esse recurso para trocar meu carro. Então, é um investimento de curto prazo. Ou então, assim, daqui a 8 anos, 2024, eu vou, sei lá, fazer uma reforma grande na minha casa, eu vou trocar de apartamento, eu vou começar a poupar e vou começar a comprar só esse aqui, o IPCA 2024. Ou ainda, não, Israel, eu quero comprar o pré-fixado, porque eu acho que a inflação agora está já bem elevada, então se a inflação der 4 mais 6, eu vou ganhar 10. Eu já vou querer garantir aqui, eu já vou querer pegar um de 13,69. Eu vou garantir, todo ano eu vou ganhar 13,69. Então tem essas peculiaridades, essa questão de estudar e ver o que é mais interessante para cada um, qual é o objetivo de cada um. Ou então, se não, o Tesouro Direto para mim é aposentadoria. Eu tenho minhas economias, eu tenho alguns imóveis e tudo mais, e eu quero comprar esse 2035 aqui. Daqui a quase 20 anos, tu vai aportando, tu vai garantindo 6,38 todo ano de rentabilidade real. Chega lá em 2035, vou se aposentar, ou mesmo que ainda está aposentado, daqui a 20 anos, eu vou ter esse recurso, vai cair na minha conta. Tem uma outra modalidade que é de juros semestrais. Aqui, pela literatura, eles aconselham comprar mais juros semestrais para quem realmente é aposentado, como complementação da renda.
Ele funciona exatamente como eu expliquei dos títulos ali, porém, a cada 6 meses, o Tesouro te remunera e tu ganha os lucros a cada 6 meses. Pega uma parcela daquele valor investido. Só que daí assim, o contra disso é o quê? O teu capital diminui um pouquinho. Se ele está te pagando juros, tem um pouco menos ali para poder render juros sobre juros. Mas de repente. Só desculpa te interromper. A Bruna perguntou aqui se o preço unitário que está ali na tabela é o mínimo que pode ser adquirido. Legal, boa pergunta. Esse preço aqui, ele se refere a um título inteiro. Ou seja, eu posso comprar 1% desse título, com um limite mínimo ali de R$30. Então, assim, ó, eu tiver R$40, eu vou comprar 0,2% de um título, ou 3% de um título, tudo fração de 1%. Então, cada título ele vai ser uma fração. Se eu quiser comprar um valor menor, eu posso comprar por percentual, 1%, 2%, 3%, até o inteiro, que seria 100%. Então, se eu comprar um título inteiro de um Tesouro Pré-Fixado 2019, eu vou gastar R$710. Eu posso comprar 300, posso comprar 30, 50, tudo fracionado. Ok? E aí tem o Tesouro Selic. Esse Tesouro Selic, o pessoal, a literatura, ela comenta que o Tesouro Selic ele é mais aconselhável para quem está ingressando nesse mundo do Tesouro Direto. Porque o Tesouro Selic ele não tem uma oscilação assim tão grande. Esses preços aqui, eles oscilam 3 vezes ao dia. Então, eles dão uma aumentada de acordo com a economia. Então, às 10 da manhã, às 2 da tarde, às 18 horas, eles oscilam. Então, de repente, tu pode esperar um momento, ou aumentou um pouquinho, tu vai comprar, ou baixou um pouquinho. O Tesouro Selic já não, ele já é meio difícil. Ele está hoje no patamar de 14,25. Então, se compra o Tesouro Selic, você vai comprar com uma taxa de 14,25. Qual é o problema do Tesouro Selic? Se daqui a pouco, daqui a 1 ano, 2 anos, baixar a taxa de juros, eu vou estar recebendo a remuneração da taxa Selic no momento. E a gente já tem uma taxa Selic alta, então a tendência é de queda. Claro, a tendência não significa 100% de certeza. Pode ser que aumente, né? Mas a tendência realmente já está nos maiores picos históricos, 14,25. Ok? Esses são os tipos de títulos. Aqui é legal que é a questão das projeções de rentabilidade. Então a gente não consegue ver 1%, meio por cento. Aqui a gente trouxe a comparação no tempo dos títulos ali de investimentos, Tesouro Direto, a LCI, a LCA, o CDB e a poupança. Então, em um ano, 2017, se eu investir 10 mil, no final do ano eu vou ter 10.790. Eu trabalhei com esses indicadores, né? O indicador fechado do ano passado, 7,79 a poupança, um LCI médio de 85%, aqui já é algo bastante favorável, hoje até já tem LCI e LCA menor que essa taxa, um CDB médio de 85% e a taxa de Tesouro Direto IPCA 2024. Uma rentabilidade de um ano, eu teria 10.790 na poupança, 11.020 no CDB, LCI 11.200, 11.400. Aqui eu tenho uma diferençazinha aqui dos R$700. E assim vai, né? Se eu aumento para 2 anos, a rentabilidade de 11.000 já passa para 13.000, já dá uma diferença do Tesouro Direto para quase R$1.500. E assim vai, o cenário de 5 anos, para 2021, o 14.000 aqui já vai passar para R$20.000. Tá, e vão para 8 anos, os 18 mil que eu poderia deixar na poupança, eu estou deixando de ganhar praticamente R$12.000. E em 10 anos, né, que não é um tempo assim tão grande, R$21.000 poderia ser R$40.000. É lógico, né, aqui é uma simulação, a gente pode ter LCI com uma taxa diferente, maior ou menor, Tesouro Direto maior ou menor, mas e uma poupança, ela não vai mudar muito disso, ela vai ficar nessa casa de 7%, 8%. Então, na verdade, esse é o nosso custo de oportunidade. A pessoa tem dinheiro na poupança, está poupando, que legal, estou poupando, eu sou uma pessoa poupadora e tal. Na verdade, ela está perdendo a inflação, porque a inflação se der a máxima na poupança, ou ela está ganhando 1%, digamos assim, né? O que é esse aqui? A gente está facilitando para entrar. Então, é legal ver essas projeções, que a gente consegue ver realmente a simulação dos investimentos. Né? Está muito subjetivo na nossa cabeça fazer um comparativo entre um e outro. O CDI, CDI é a taxa que lastreia todos os outros títulos. É a taxa, eu vou explicar um pouquinho antes de chegar, é a taxa que é a taxa de relação de venda de todos os bancos. Todos os bancos eles fazem comercializações ao longo do dia. O Banco Bradesco ele vende para o Banco do Brasil, para poder fechar a meta diária dele, eles têm que mandar um valor para o Banco Central, um depósito compulsório, eles têm que ter um caixa, um valor X todo dia. Então, se eu tenho uma retirada do investidor por 5 anos ou por 10, ele tem que comprar títulos dos outros bancos. Então, essa movimentação entre os bancos a gente chama de CDI. Hoje ela é 14,13. Então, quando eu falo de percentual do CDI, ela vai estar pagando 85% de 14,13. Mas ela está no banco, pode investir no CDI, né? Não, o CDI é a taxa do lastreio. Vai investir no CDB. CDB.
Aí o CDB ele vai generar o percentual do CDI, que é a taxa certificada de depósito interbancário dos bancos. A taxa que hoje está 14,3%. Se tem um CDB que está 100% do CDI, automaticamente tu vai estar investindo no CDI. Não pode CDI, não é que fala do CDB. O CDI, por exemplo. Eu vou te mudar 100% do CDI, ou do DI, que eles chamam DI, que fala do C. 80% do DI. Ou então 100% do DI. 100% do DI é 14,13%. A taxa do CDI é 14,13%. 90%, tem que pegar. 14,13% vezes 0,9. E aí tu vai ver certinho a rentabilidade bruta. Descontar com o dinheiro. O pessoal perguntou aqui, o Miguel. Meu irmão tem 100 mil para investir, qual a dica? É difícil falar isso, porque assim, o próprio Leandro Adler, que é o que eu basei bastante para essa apresentação, que é do Clube dos Poupadores dele, a máxima que ele fala é o seguinte: eu sempre recebo perguntas de onde coloca o dinheiro. Mas a ideia é trazer um monte de informações para que a pessoa reúna isso, estude, leia, assista vídeos e ela própria decida aonde vai colocar o seu dinheiro. Né? Porque o dinheiro só pertence a ti, tu tem que fazer essa decisão. A gente está abrindo um leque de informações para que tu tenha a possibilidade de decidir melhor. Então, 100 mil, de repente, um LCI seja mais interessante, ou um tesouro direto seja mais interessante, depende muito do objetivo dele, se ele quer daqui a um ano esse dinheiro, se ele quer daqui a 5 anos uma aposentadoria, então tudo varia de acordo com o objetivo de cada um. E aqui uma projeção na sequência, só para clicar ali, né? Aí essa projeção aqui, né, com o comparativo de cada um dos bancos. Né? Então a gente trouxe detalhado, ali, o primeiro cenário seria de um ano, então de um ano do 10 mil da poupança para 11.439. O que eu deixaria de ganhar? Eu posso estar poupando, mas eu estou perdendo de ganhar. Né? Eu estou ganhando em tese, eu posso até estar perdendo a inflação, mas o que eu poderia deixar? Essa diferença de eu investir na poupança ou no Tesouro Direto, em um ano, ela já representa quase R$700. Isso significa o quê? Eu poderia ir para o Rio de Janeiro todo ano, né? Eu e minha esposa, ou o cara e a sua mulher, ou né, seu cônjuge, 2 pessoas, daria mais ou menos 393 por pessoa. Praticamente, eu pago a passagem de volta todo ano. Só a diferença de realocar o recurso de um investimento para o outro. Ou ainda, poderia pagar o IPTU de um imóvel, mais ou menos essa é uma média de IPTU. O IPTU seria de graça, só eu estar realocando o investimento para uma outra categoria. Ou ainda, poderia estar pagando 4 meses de energia elétrica numa casa, um apartamento com média de 160. Então, brincar com essas simulações, a gente vê o que a gente está deixando de poupar. A gente está ligando perdendo, né? Então, é o custo de oportunidade. Se eu aumentar essa projeção para 2 anos, né? O que eu posso... A diferença da poupança para o Tesouro Direto? R$1.557. Eu estou deixando de pagar a anuidade do carro. O carro poderia dar, a cada 2 anos, ele saía da carga gratuita. Eu poderia ir para Cartagena, lá no Caribe, na Colômbia, passagem de volta, para cada 2 anos e lá, tranquilo. Só a diferença da minha alocação dos investimentos. Ou poderia comprar um ar-condicionado mais a instalação. Então, assim, tem para todos os gostos. Né? E o cara pode brincar para as simulações, basicamente em cima desses R$1.557 aqui. Na sequência, para um cenário de 5 anos, eu estou deixando de ir para Madrid, 2 pessoas, gastando 3 diárias num hotel bem conceituado, né? De R$5.331. Eu estou deixando de poupar R$5.392 em 5 anos. Estou poupando, mas poderia estar poupando muito mais só com o conhecimento de realocar um recurso num investimento melhor. Poderia fazer uma reforma geral na cozinha, para refrigerador, fogão, ar-condicionado, Playstation, para criança, para o cara. E esses cenários aqui a gente vê a questão dessa diferença. Ou dar uma entrada de 76% na compra de uma moto por 5 anos, só com a diferença da realocação do meu investimento. E por fim, prático de 10 anos, né? Eu estou deixando de poupar R$18 mil. 10 anos. Isso só com o valor de 10 mil, eu estou comparando ali. Eu não estou nem fazendo aporte. Eu deixei aquele 10 mil parado e não coloquei mais nada. Só aqueles 10 mil parado, eu estou deixando de ter uma rentabilidade de R$18 mil. Poderia dar entrada no carro 0,40% de entrada. Pode ser até que facilite até a compra da parcela sem juros, né? Diferentemente do que eu fiz no passado, paguei 20 e poucos mil reais de juros. Poderia, de repente, fazer essa entrada de 40% e, de repente, nem pagar juros nas parcelas. E aqui uma projeção de aportes mensais, né? Uma apostadoria de 20 anos ou mais. Um aporte de R$100 em 2036 está com 110 mil. Se eu considerar a inflação, está com 54 mil reais a valores de hoje. Um aporte de R$300, de repente consigo aportar um pouquinho mais, sobrar um pouquinho mais por mês. Em 2036, esse valor representaria 330 mil. Ou ainda 150 mil reais, desconsiderando a inflação, que é o que me interessa. A gente considerou aquelas mesmas taxas ali, né? 2035, é o Tesouro Direto.
E aqui a gente colocou uma média de inflação de 6% ao ano. Historicamente, a inflação vai para 10, 4, 6, geralmente nós temos de 6% ao ano. Ou R$500, em 2036 teria mais de R$1.000 milhões. A valor presente é o valor que esse dinheiro vale hoje, 268 mil, se for considerar essa inflação. E R$1.000 por mês eu teria mais de R$1 milhão. Ou seja, R$500 mil é o valor presente. R$1 milhão compra hoje eu teria lá no futuro. Você está considerando o aporte mensal. Mas chega uma época que já não tem como mais investir em 2036 ali. Aqui eu estou considerando que tivemos 20 anos, né? Considerando aí 2016 até 2036. Até 2035 tu farias esse aporte, né? Digamos, naquele tesouro de 2035, né? Não daria mais. Mas é mais ou menos uma simulação só para chegar aproximado a ver o que a gente conseguiria ter de recurso. Provavelmente, de repente, teria 2036, algum outro tipo de título ali, né? Naquele momento. Mas aqui é interessante a gente ver, né? Que essa cultura a gente não tem. São poucas pessoas que têm essa disciplina, a cultura do. Aí vai o eu experiencial. Todo mundo quer ver hoje, mesmo da manhã, é importante. Mas se a gente não pensar lá no futuro, realmente a gente acaba tendo uma série de problemas. Aqui o investimento do quadro comparativo, né, dos tipos, aqui fica visualmente fácil para a gente poder entender. Jogando a questão da liquidez, aplicação mínima, tributação, garantia, a rentabilidade e o próprio risco. Todos eles são costumários, tá? A questão do Tesouro Direto até inclusive mais baixa que a poupança, se eu considerar que ele é garantido pelo próprio Tesouro. Então aqui a poupança, eu posso resgatar a qualquer momento, ela me cobra até 250 mil, então se tiver acima de 250 mil já não está coberto, não tem tributação. Por banco, né? Por banco, exatamente. Bom, é importante o que ele comentou hoje, é importante frisar, por banco. Pode ser 250 mil Bradesco, pode ser 250 mil Itaú. Então, se eu tiver mais de 250 mil por banco, aí não me cobra. Agora, eu posso ter R$1 milhão e 250 mil em 4 bancos. Aí eu estou coberto pelo fundo garantidor de crédito. E a rentabilidade líquida de 6 ao ano mais a NDR. Rentabilidade bastante baixa. CDB. Geralmente é 2 dias úteis da liquidez, ou seja, tu aplica, tem geralmente aquele períodozinho que até cair, até tu poder fazer o resgate. Porém, depois de 2 dias úteis, tu perde o IOF, né, que até 30 dias o IOF é regressivo, quando vai te comer uma parte dessa rentabilidade. Aqui a gente considerou a aplicação do Banco do Brasil, isso aqui também varia de banco a banco. Os R$500, que é o mínimo do CDB do Banco do Brasil, pode variar para uma Caixa, um Itaú ou outro banco. Também tem uma garantia do fundo garantidor de crédito, 350 mil, e a rentabilidade varia muito, né? De 9,5% a 14,65%, depende do banco. Às vezes tem bancos médios que dão uma remuneração interessante do CDB. Uma premissa interessante é que assim, o CDB, os bancos grandes sempre vão te remunerar baixo em relação a CDB. O CDB vai ficar remunerado em 80%, 90%. Dificilmente tu chega a 90% num banco grande. Porque o banco grande, ele tem um capital muito grande. Então, ele não vai querer te remunerar, porque ele vai querer trabalhar pelo custo de pagar menos para poder aplicar os tipos de pessoa. Geralmente, aqui, tu vai investir, se a gente começar a fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, tem bancos médios, que talvez a gente nem conheça o nome, mas pelo fato de eu ter uma garantia no fundo garantidor, eu posso, de repente, ter uma rentabilidade de 100%, 110% disso. Então, acaba sendo mais vantajoso, com certeza 15%, 16% de rentabilidade. É só questão de pesquisar onde eu vou estar comprando no CDB. O LCI, aí não tem imposto de renda, como eu mencionei. Aí, no caso do Banco do Brasil, o mínimo é R$1.000, só que a liquidez ela não é imediata. Ele faz segurar e fica 90 dias ali, garantido pelo fundo garantidor. E a rentabilidade também ela tem essa variação. Né? De acordo com o percentual que o banco me pagar na LCI, eu posso ter uma remuneração de 11%, 14%. Muda bastante. Banco médio, banco grande, de épocas para épocas. Fiz uma ideia se você pegou um banco médio e. Isso aí é em cima do Banco do Brasil, né? Isso. Um banco médio, fez uma ideia? Olha, tem, por exemplo, a gente constantemente vejo, se a questão de você beber um banco médio, um banco de São Paulo, tem bancos que pagam até 118%. Tem 117. 117%. E o que chama de banco médio? Digamos lá, tem Banco Votorantim, tem Banco Renner, tem nem banco de São Paulo. Tipo o Bradesco. Não, seria banco grande. Não, são todos banco grande. Você pode pagar 85, 90%. Exatamente. Não vai sair mesmo que o Banco do Brasil gastando. Não, vai ser muito similar. Os bancos grandes vão praticar uma taxa ali, talvez uma variação muito pequena do outro. Agora os bancos. Eu já vi uma série de bancos, eu não fui pesquisar o fundo, Banco Máximo, Banco Alfa, Banco Votorantim, Banco Renner. Então esses bancos pequenos, digamos, ou médios, eles vão te remunerar muito mais porque o capital deles é muito pequeno. Então é interessante para que ele atraia o teu capital para investir em títulos que talvez paguem mais, ou eles investirem em ações.
com certeza vão pegar teu recurso e vão investir em alguma coisa que renda mais. Mas também é interessante cooperativa de crédito, não? Cooperativa de crédito também pode ser um cenário interessante. O Everton participou da outra reunião que a gente fez aqui na primeira, na verdade, e ele comentou que a FGS ela ainda era 100% do CDB. Então não dá para fazer uma simulação, é uma boa rentabilidade. Aí tem que ver assim, ó, o CDB, geralmente tem o CDB com a liquidez diária, existe o CDB, assim como os bancos grandes, tu pode tirar, a partir de 2 dias tu já pode tirar, só que para vender vai vender uma taxa de imposto de renda um pouco mais elevada. Tem alguns CDBs de bancos, assim, de bancos velhos, por exemplo, eu tenho que deixar meu dinheiro parado no ano, não posso mexer. Eu só te dou aqueles 14 líquido ou 13% líquido, se eu deixar teu dinheiro paradinho comigo no ano, sem tocar nele. E a garantia? A garantia é o fundo garantido. Se tu trabalhar com aquela garantia que vai estar coberta, seja no Itaú ou seja no banco garantido. Isso é o mesmo. Tem alguns sites interessantes também, esses bancos, que eles fazem a classificação das agências de risco. Por exemplo, a Fitch, a Standard Poor's e a Moody's, as 3 agências de risco, as principais. E ele coloca ali, isso aqui é A, ou seja, o risco de calote, o risco de quebrar um banco desse é muito pequeno. Então, talvez ter uma segurança um pouco maior para mandar para o dinheiro ali. Aí pode fazer essa Acho Acho que perdeu muito pouco. O Miguel perguntou aqui para explicar melhor a diferença entre LCI e LCA. Tá. Aí até o Adriano tinha perguntado a questão da LCA, né? Eu pesquisei aqui enquanto isso. No Banco do Brasil ele está pagando 80% do CDI. Então assim, só que o LCA e o LCI, os dois não têm imposto de renda. Então ele já... Ó, 80% do CDI, a gente vai ter, esse é o LCA, né? LCA. LCA, ele vai ter 11,30 de liquidez líquida, realmente de rentabilidade líquida. Sem imposto de renda. Ele não tem imposto de renda, então eu pego só um percentual já. Então, assim, vai ter quase 1% de rentabilidade de pensão. Então, a rentabilidade bem interessante. Então, assim, o Miguel ele até falou assim, vou deixar 50 mil de média. Sempre o LCA seria melhor. Se ele tem ali o mínimo de 50 mil, considerando o Banco do Brasil, o LCA é melhor, porque a rentabilidade é melhor, né? Esse falou do LCA, né? Isso, do 80%. Aí tem que ver a rentabilidade do LCI, né? Ambos, tu tem que ficar 90 dias para parar. Mas pode mudar de banco para banco. Então pode variar. Então, se é 11,30, pega uma poupança para tu comparar, 7, 8, 11,30 é muito maior. E assim vai, tá? Então, assim, existe um mundo muito além da poupança. Existe um universo de opções e a gente trabalha e o nosso dinheiro suado a gente acaba deixando lá por falta de conhecimento, a gente acaba perdendo dinheiro. Porque quando tu perde a inflação, tu está literalmente perdendo dinheiro. E aqui os períodos, né? Só recapitulando aqui, 180 dias, 22,5, né? Ele vale para todos, com exceção do LCI e LCA, ele vale para todas as modalidades, as alíquotas do imposto de renda de acordo com o tempo que tu permanece na aplicação. Aqui algumas dicas rápidas, né? A questão de mudança de postura, que a gente fala de mudança de paradigma, é importante mudar. A questão de provocar conversa sobre dinheiro na família entre amigos, a gente não tem esse hábito. Provocar essas conversas, tu acaba tendo dicas interessantes de investimento, dicas importantes, como tratar esses recursos. Preservar uma verba para ser feliz, ou seja, ter qualidade de vida a mesma importância que da moradia ou educação. Que acaba também, não pode também ter um desequilíbrio, né? Só pensando que tudo deixar de viver hoje. Tem que reservar uma parte, mas esse recurso é para a felicidade imediata, para sair, para viajar, né? Então tem que também ter um equilíbrio. Acho que tem que ficar ligado. Montar um ranking de prioridades nos gastos, colocando em primeiro o que dá mais prazer, como a prática de um esporte ou uma manicure semanal. Assim, de novo, né? Não, manicure semanal. Manicure semanal não vai. Então, assim, tu realmente alocar um recurso naquilo que dá prazer, né? Corrida, tênis, né? E assim vai. Então, a gente sempre coloca a questão de fazer esse ranking, né? Como uma prática de esporte, seja lá o que for. Formar uma reserva de emergência antes de pensar em aposentadoria ou em qualquer outro tipo de poupança. Importante isso. Reserva de emergência é importante que tenha sempre um recurso, pode ser um CDB, que tem uma liquidez diária. A qualquer momento, se tu precisar do dinheiro, ele tem que estar disponível. Botar tudo que tu tem economizado numa LCI, tu vai poder resgatar daqui a 3 meses. Vai se acontecer algum problema gravíssimo ou grande nesse período, que vão precisar tirar. Então é importante tu ter uma reserva de emergência. Pode ser um CDB que tem a liquidez diária, que eu posso tirar a qualquer momento. Ou mesmo em algum outro tipo de aplicação. Mas é importante que tu tenha essa reserva de emergência para qualquer tipo de eventualidade. Estabeleça metas a curto, médio e longo prazo. A gente não faz. A gente não faz uma essa cultura. A gente não fez. Às vezes pensa nesse ano, daqui a 2 anos, 3, 4, 5, daqui a 10 anos.
Lá na frente eu vou explicar um pouquinho dessa questão do longo prazo, nesse cenário que a gente está. Turbine seus investimentos. A vida é muito mais rentável e segura que a caderneta de poupança. Esqueça a caderneta de poupança. Esse nome do vocabulário de vocês. A caderneta de poupança é uma ferramenta que o banco usa para literalmente enganar quem realmente é desprovido de conhecimento, quem não teve oportunidade de ter essa educação financeira. Eu também há pouquíssimo tempo também tinha caderneta de poupança, mas risquei realmente do meu vocabulário. Investir em conhecimento. Podemos perder nosso emprego, nosso dinheiro e nossos bens, mas dificilmente perdemos aquilo que está dentro da nossa cabeça. Importante. Ir atrás, conhecer, ir atrás de informação, são algo bem mais precioso que existe. Destinar parte da receita mensal para construir a liberdade futura, que é passiva. Para a questão de eu pensar um pouco lá na frente. Quanto que eu quero ter lá na frente? Quanto que eu quero me aposentar com quanto? Mas não vou contar com o governo, vou contar com a minha possibilidade de trabalhar uma renda passiva. Vai ter um momento, de repente, a minha saúde não vai estar tão boa, ou eu não vou ter tanta condição física de trabalhar, eu vou querer estar dedicando mais tempo aos meus filhos, à minha família. Então é importante a gente ter esse pensamento um pouquinho mais lá na frente. Só trabalho gera riqueza. O seu e do seu dinheiro. A frase, entre aspas, é atribuída a Manolo Aguiar, fundador do Bradesco, que tinha fama de trabalhador incansável. Muitos esperam de gurus financeiros uma fórmula mágica de riqueza, né? Mas com pouco ou nenhum sacrifício do dia para a noite. Isso não existe. Então, poupar, ir atrás, ler, ver vídeo e buscar informação não é fácil. A gente tem que ter um tempo no nosso dia, a gente tem que parar um tempo para poder ir atrás dessas informações. Sem sacrifício, sem eu deixar de repente aquele dia eu gastar um pouco mais, ou me privar daquele prazer imediato para ter um ganho maior lá na frente, é importante, é um sacrifício. Né? Mas é um sacrifício que de repente vale a pena lá no futuro. E por fim, vive um degrau abaixo, não tente bancar-se um acima. Tenha como meta viver um degrau abaixo do que lhe parece normal em seu meio socioeconômico. A pressão da sociedade é muito grande. A gente sempre quer estar vivendo o mesmo nível das pessoas que a gente convive. Não quer dizer que você precise viver mal, mas se ajustar ao seu padrão para baixo, vai acumular reservas e permitirão dar sustentabilidade a longo prazo à boa vida que está acostumado. Então é importante o cara ter um recurso, uma renda mensal e viver sempre um degrau abaixo. Sempre pegar um percentual daquilo que sobra, né? Para poder não se comprometer. E uma dica que talvez eu esqueci de comentar no começo, na apresentação do cara da XP aqui, ele falou algo que para mim é o primeiro passo de tudo isso. É o pague-se primeiro. Isso a gente não faz. Pague-se primeiro é a primeira postura para começar a realizar tudo isso que eu falei. Se a gente deixar a conta de luz, a conta de água, a conta do condomínio, o financiamento habitacional ser mais importante do que nós mesmos, a gente nunca vai conseguir produzir menos do que reserva. Porque a gente trabalha na cultura inversa, a gente coloca, se sobrar, eu vou. Se sobrar, eu vou economizar. Mas nunca vai sobrar. Porque ele vai sempre arranjar alguma forma de gastar essa sobra, ou vai sair, ou vai comprar alguma coisa, então nunca vai sobrar. A partir do momento que tu recebeu o teu salário, e falar de 10%, digamos para começar, é um recurso que no mesmo instante ele vai ser alocado a algum investimento, tu pode pegar os 90% e gastar, mas gastar conosco. Torna tudo esse 90%. Vai ter a garantia que aqueles 10% está intacto, está preservado. E aí começar, né? Que é tudo um processo, né? Não adianta eu, nunca poupei nem R$1, vou começar a poupar 30% hoje. Não existe, é difícil se adaptar a uma mudança de postura assim tão grande. É que nem o próprio corretor da XP comentou. Tu vai começar a correr, não vai começar numa maratona. Tu vai começar a caminhar, né? O Adriano pode falar muito bem desse exemplo, né? De corrida. Provavelmente não deve ter começado a correr 10, 15 km. Começou a correr, caminhar, depois vou correr 1 km. Aí ficou um tempinho correndo 1 km, daqui a pouco vou aumentar para 2, daqui a pouco eu estou correndo 5 e a maratona chega lá na frente. Poupança é a mesma coisa, é uma mudança de hábito, uma mudança que a gente não está acostumado. Então se a gente começar 10% desse mês, primeiro pagamento é o meu, primeiro pagamento tu reserva para alguma aplicação e gasta os outros 90% do bolso. Torna tudo, 10% para preservar. E aqui outras dicas que são importantes também. Questão da rentabilidade do FGTS, né? Você sabe qual é a rentabilidade do seu FGTS? Alguém sabe aqui a rentabilidade do FGTS? Rentabilidade anual? Equivalente à poupança, né? Menos, né? Menos da poupança. O FGTS hoje ele está tendo uma rentabilidade de 3% ao ano. Mas é metade da poupança. E a gente pode usar a cada 2 anos para amortizar o financiamento habitacional. Para quem de repente não conhece, a cada 2 anos, tanto o primeiro imóvel, tem algumas regrinhas lá que dá para ler com mais detalhes no site. Mas a cada 2 anos, está na primeira casa, no primeiro apartamento, pode utilizar o teu FGTS. Porque se deixar o dinheiro lá, é um dinheiro que não tem como ele não tem liquidez, né? Só pode utilizar para alguns determinados fins.
Mas a cada 2 anos você pode pegar tudo que tem no FGTS e amortizar na tua dívida da tua casa própria. Isso é uma coisa que eu faço, mas eu faço de forma errada. Eu tenho um apartamento que eu comprei, é o único que eu tenho. E eu uso a FGTS só que todo ano, dá para usar todo mês. Só que para abater das prestações das 12 futuras, no caso. Ah, legal. Aí diminui a prestação. Entendi. Só que o correto mesmo é amortizar no final, porque daí vai ter menos tempo para pagar. Daqui 20 anos. Mas se tu usa, independente, ele vai estar te dando 3% ao ano, né? Tu vai ter ali uma rentabilidade de 3,5%, 4% no máximo. Provavelmente tu vai estar amortizando um juros de 8,5%, 9%, 10% do teu financiamento habitacional. Né? Tu vai estar ganhando muito mais do que eles estão tendo parado lá. O dinheiro está morrendo, na verdade, literalmente. A inflação come 10% ao ano, porque o FGTS não era 3%, 4%. Todo ano o FGTS perde 6% de capacidade. Então daqui a 10 anos o FGTS não vai fazer quase nada. Você pode usar. ganharam, né, quando aplicaram a ação da Petrobras. Ah, é verdade. Naquela época boa, teve uns que ganharam, aplicaram o FGTS, e hoje, quem está com a FGTS aplicado. Agora que deu uma recuperada, agora estava 4 na ação, está 9 e pouco. Mas assim, é uma dica, né? Uma dica que a gente pode estar utilizando e algumas pessoas podem não conhecer. E o segundo Sebrae-Prev, né, que é uma ferramenta que a gente tem aqui. Primeiro ponto que é importante destacar: aplique sempre o máximo. Eu acredito que 100% dos funcionários aplicam o máximo de 7% que a gente pode investir de acordo com esse salário normativo, porque a contrapartida do Sebrae é 100%. Tem uma rentabilidade de 100%, não existe um investimento melhor. Então, tem que colocar no topo. Né? O segundo ponto é a questão dos aportes voluntários. Aí que já cabe uma reflexão. Eu pego pelo meu exemplo. A partir do 3º ano aqui do Sebrae, eu comecei a fazer aportes voluntários. Eu coloquei 1% da minha renda ali no aporte voluntário. Eu sei que esse aporte voluntário o Sebrae não vai colocar mais um, mas qual é o meu objetivo? Quando eu não conhecia as outras modalidades, a poupança está remunerando 7%, 8%, o Sebrae-Prev eu via naquele demonstrativo que remunerava 10%, 11%. Então, está valendo a pena. Eu comecei a fazer isso. A cada ano eu aumentava 1%. Eu botei 1% no 3º ano, eu estava aqui, depois 2%, 3% e 4%. Só que agora eu conheci outras ferramentas que de repente vão me dar uma rentabilidade acima de 11%. Então é questão de ponderar. Se eu tiver um investimento que te remunere acima de 11% ao ano, talvez os aportes voluntários não valham tanto a pena. Agora, essa parte inicial é evidente que Mas vale ele muito a reduz o pena. imposto de renda. Tem essa questão também. É algo a se considerar. Tem que fazer se tu tem um aporte significativo. Eu chego em dezembro, eu calculo minha renda tributável, E aí, que tem no telefone, calculo os 12% e confirmo isso também é importante destacar, que o Regueira falou e lembrou bem. O Sebrae-Prev ele abate a tua base de tributação ali, né? Ele abate tudo que você coloca no Sebrae-Prev é equivalente, por exemplo, à despesa médica. A parte do bruto da tua declaração. Todo o teu imposto é calculado sobre o que tu ganhasse menos do Sebrae-Prev. Aí tem que fazer de repente uma simulação. Talvez vale a pena para quem de repente faz a completa, né? A declaração completa. Isso aí só vai mais para quem faz a completa. É. E também um valor seja significativo para bater a tua base de cálculo. Então, mas é interessante fazer essa conta. Saber que existe essa possibilidade de fazer essa conta. Né? E às vezes a gente não faz essa conta. Esse é o ponto voluntário, porque sinceramente para. E aí, outra coisa, eu também fazia aporte, mas assim, ó, o Sebrae-Prev, em contrapartida, é um dinheiro que não tem liquidez, ele só pode resgatar ele lá na frente. Isso é um fator interessante para se avaliar, porque é um dinheiro que eu não posso mexer agora, independentemente do que aconteça, só lá na frente. Então, eu não quero poder mexer nele. O importante é isso, né? Está bem longe das mãos. A vantagem também é que tu nem vê, né, o dinheiro, ele já sai direto da tua folha. Então, se vai escolher outro, daí teria que ter a disciplina de realmente programar e fazer. Então, essa é a vantagem, né? Algumas pessoas comentaram, não, mas eu até faço porque não saiu da minha folha, nem vejo, nem existe para mim. Então, interessante, melhor 11% líquido ao ano do que uma poupança ou uma poupança errada. Lógico que é muito melhor. E aqui, por fim, outras dicas aqui, acho que tem que pegar. Aqui a questão isso aqui, a DH me deu essa dica desse aplicativo chamado Guia Bolso. Não sei se vocês conhecem, ele é muito bom. É muito bom esse aplicativo. Por que ele é muito bom? Muitas pessoas têm planilhas eletrônicas de acompanhar gastos, né? Eu tenho planilha em casa, eu alimento, eu boto quanto eu gasto e tudo mais. Esse Guia Bolso, para quem paga no débito, no crédito, ele faz a sincronização com o teu banco. Tu pode colocar 2, 3 bancos ali
tudo que tu desembolsa no débito e no crédito já é lançado automaticamente ali no aplicativo. Não faz absolutamente nada. Não precisa todo dia, à noite, não sei o quê, ir lá e alimentar quanto tu gastou. Ele já te dá todos os gastos. Mas tem a opção de manual também, se tem alguma coisinha que não faz no débito. Também dá. Também dá. Do banco, Ele sincroniza com a tua conta, ele tem a certificação, né, para garantir uma segurança e tudo mais. E aí, tudo que tu gasta, Rigueira, tu pode dizer, eu gastei R$100 no restaurante, R$100, e tu vai gastando, ao longo do final do mês pode fazer uma avaliação. Quanto tu gasta em tipologia, restaurantes e comidas, por exemplo? Tu gasta demais. E a gente consegue visualizar, ele faz uma classificação, né? Ele pega até com o cartão no bem. O bem também. Tem um cartão, não tem? Esse é um outro aplicativo, né? Tem um aplicativo que tu recebe o cartãozinho também e mesmo desse daí. E esse, então, é muito interessante, porque daí ele consegue, por tipologia de gasto, saber quanto está gastando, aonde está indo o dinheiro, aonde tu pode economizar, tu pode programar, sem fazer absolutamente nada daquele trabalho chato de na planilha. O Tesouro Direto, esse aplicativo ele só tem para iOS, não tem para Android. Esse aqui eu acho que tem para Android, tem para iOS. O Tesouro Direto ele só tem para iOS, não é só para iPhone. Esse é um aplicativo interessantíssimo, eu uso bastante. Consegue acompanhar as taxas ali do Tesouro Direto, né, com o próprio aplicativo, que é mais fácil que entrar na página. Tem um chat, que é muito interessante, se a pessoa quiser realmente perder um tempinho, digamos, perder, mas ganhar lá no futuro. Um chat de pessoas que tem o mesmo modo para investir, trocar ideia, fala sobre política, fala sobre o próprio Tesouro Direto, também tu aprende bastante. E o Renda Fixa, esse aplicativo é excelente, também tem para Android e para iOS. Esse aplicativo, ele vai te dar justamente aquilo que ele estava falando. Vários tipos de aplicações de CDB, LCI, em vários bancos, que vai consolidar tudo e vai te dar um percentual de rentabilidade de cada banco. Quanto que é o valor mínimo que tu investir. Então, tu baixando esse aplicativo, tu vai ver, eu tenho aqui 5 mil parados. Ok, onde eu vou botar? Baixa ali e consegue analisar as ofertas de tipo de investimento nos mais diversos bancos e das diversas modalidades ali de CDB, LCI, enfim. Aqui eu botei 4, me desculpem, mas foi um errinho aqui. São 2 livros interessantes que eu acho que são importantes para a gente. Desculpa, 4 seria o título ali, né? O título do tópico. Os livros interessantes que eu aconselho, para quem realmente quiser se aprofundar um pouco mais, esse Crash, ele é escrito pelo Alexandre Versinhas, que já foi o chefe super interessante, esse cara aqui. E ele fala sobre economia, sobre inflação de uma forma tão suave, tão tranquila, parece que está em um bar conversando com amigos. Assim. A escrita dele é tão tranquila, tão fácil de compreender e tão suave, começa a ler e compara mais. É muito interessante. Fala da inflação. O que é a inflação em si? De onde ela surgiu? A bolsa de valores, de onde ela surgiu? Para poder entender o contexto geral. A gente acaba não conhecendo essas coisas e eu acho que tem muito conhecimento interessante para dar nesse livro. E da Miriam Leitão, Saga Brasileira, que é um livro interessante também. Ele traz todo o histórico das moedas do país, para quem não viveu, ou quem já sabe quiser se aprofundar, os tipos das moedas, a questão da inflação galopante, todos os governos que a gente passou. Então ele faz uma parte geral para a gente poder conhecer toda a economia brasileira. Eu acho que é válido também. Teve uma pergunta aqui. O Paulo Rocha perguntou se os aportes para o Sebrae Prev podem ser eventuais. Olha, Paulo, eu não lembro. Em qualquer momento? Você entra no site e emite o Emitiu uma guia. Emitiu uma guia ali, né? Emitiu uma guia. Eu não sei se tem um mínimo. Eu acho que não, né? Um valor mínimo. Aí teria que dar uma olhadinha, Paulo, no site do Sebrae Prev. Tu pode emitir uma guia, pagar no teu banco e aquele valor já automaticamente cai na tua conta do Sebrae Prev. Aí tu pode consultar o teu extrato. Agora tem até um aplicativo do Sebrae Prev. Pode acompanhar teu extrato, o valor que tem o voluntário, no valor que tem que a empresa pagou. Ok? E aqui na sequência, para finalizar, fique preocupado. Bom, quem fica preocupado? Fique preocupado, por quê? O problema que a gente tem no INSS, isso é um dado que eu gostaria de utilizar até para a gente poder fazer com que as pessoas que estão ouvindo aqui, estão presentes, realmente saiam daqui no uso de postura, porque realmente a gente tem que sair do comodismo, sair dos nossos hábitos, mas eu trouxe aqui um negócio para vocês refletirem, acho que muita gente vai realmente sair do mais do mesmo. Em 2040, o gráfico que eu vou passar na sequência, ele mostra uma situação dramática. Um enorme número de idosos dependentes do governo e poucos jovens trabalhantes para manter a pirâmide. Por isso, propagar a educação financeira agora é uma questão humanitária. A atual geração será de idosos miseráveis, né, gente? Tá? De idosos miseráveis se não acordarem para a necessidade de poupar e investir o próprio dinheiro agora, enquanto ainda são produtivos. O gráfico de 2060 mostra a situação dos nossos filhos e netos. Essa é a base que a gente tem da pirâmide, né? A base da pirâmide aqui, hoje, a gente trabalha hoje, a gente contribui com o INSS para sustentar as pessoas que estão realmente aposentadas.
Esse é o nosso dinheiro, não está ficando lá paradinho esperando a gente se aposentar para ele poder usufruir. A gente está sustentando esse sistema. Essa é a base de 2013. Ao longo do tempo, essa pirâmide ela vai se invertendo de uma forma que essa base das pessoas produtivas mais jovens vão ficando tão pequena que em 2040, provavelmente a gente vai ter uma previdência muito diferente do modelo que a gente tem hoje. Talvez a gente tenha que trabalhar 5, 10 anos para se aposentar a mais, porque realmente a gente sustentar o sistema que está hoje. E nossos filhos e netos de 2060, é bem provável que talvez nem tenha uma aposentadoria dos moldes que a gente vê hoje. Talvez nem exista aposentadoria, ou existe de uma forma com que o teu teto seja algo totalmente irrisório. Então, assim, é interessante a gente trabalhar com o conceito de não pensar em dependência dos meus pais, das minhas tias, a geração anterior, pensava trabalhando para se aposentar. Pensava, falta tantos anos para se aposentar, vou ter tranquilidade, vou ter um tempo para viajar, para curtir minha família. Isso era aquilo que acalmava, né? A aposentadoria, era aquele sonho distante. A nossa geração, e principalmente nossos filhos, tem que pensar em não depender do governo para isso. Porque provavelmente a estrutura que a gente vive não vai ter condições de sustentar a previdência. Hoje o teto já é bem baixo. E a gente nunca se aposenta no teto, daqui a 10, 20, 30 anos. É muito provável que o fator previdenciário for uma grande parte da nossa renda e talvez nem exista previdência privada de modo que a gente tem hoje. Então é importante para a gente, isso é um ponto para a gente ficar preocupado. Se a gente não mudar de postura hoje, talvez lá na frente seja tarde demais. E aqui, né, para finalizar a frase, né, quando o poço seca é que percebemos o valor da água. A gente só vê o valor das coisas realmente quando a gente precisa delas. No momento de facilidade, né, que tem bastante recurso, que a vida está aquecida, que eu posso ter um crescimento das coisas, eu não penso muito nisso. Agora, quando eu perco o emprego, quando de repente eu estou numa situação de um futuro incerto, ele fala ali, a geração de idosos miseráveis. Quando eu chegar lá na frente, perceber que a minha fonte não tem fonte de renda, porque eu não comprei nada na minha vida inteira, o INSS não vai me sustentar, a gente vai ter uma geração bem enfadada a realmente ter muito problema. As fontes que a gente usou, aquelas dicas ali, são as 50 dicas para cuidar do seu dinheiro e fazer crescer, esses principais economistas aqui. O Clube dos Poupadores, que eu cito, extremamente importante para quem quiser ler, tem muita coisa lá. Planilhas, simuladores, pode simular a renda futura. Eu quero daqui a 20 anos ter uma renda de X. Quanto que eu preciso economizar por mês? Quanto que eu preciso botar por mês? Aí eu faço a simulação da rentabilidade, vou pegar uma aplicação que dê 1% ao mês. Ok, coloca lá, vou botar tanto por mês durante tantos anos. E quando eu me aposentar, eu quero usar esse montante durante 20 anos. Vou me aposentar, digamos, com 50, eu quero ver essa renda até os 70. Então esse recurso vai poder fazer retiradas de X reais por mês. É muito legal essa simulação assim. E traz muita coisa, muita matéria interessante, eu acho que é bem válido. Algumas pessoas que estão começando a ler e tal, que se aprofundaram, gostaram bastante. E o próprio site do Tesouro Direto. Aí tem vídeos, passo a passo, como alguém conta lá, os tipos de título, né, que o pessoal pode se informar mais. Então, assim, a questão de ir atrás. Isso, na verdade, foi, eu falo sempre, né, não é uma palestra sobre investimento e dinheiro puramente. Na verdade, a gente poder no futuro ter liberdade de escolha para poder decidir como que vai ser o nosso futuro. Se eu não tenho essa possibilidade, no mundo capitalista que a gente vive, não tem como fugir do dinheiro. Eu sou obrigado a trabalhar nessa variável. Fazer com que o dinheiro te dê liberdade de escolha. Porque, eu falei da outra apresentação, de repente, daqui a 20 anos, meu filho vai estar com 18 anos, vai fazer um intercâmbio numa faculdade lá fora, e eu gostaria muito de ter condições de ter uma renda passiva interessante para eu, 6 meses eu vou ficar lá contigo, vou morar lá contigo. Poder curtir meu filho. As pessoas, quando chegam lá no final da vida, acabam se arrependendo, né, do que não fez, do que não poupou, enfim. Então é importante frisar que o tema principal é a questão de ter liberdade, fazer com que o dinheiro seja uma ferramenta e um instrumento que dá liberdade para tudo. Valeu, gente. Obrigado a todos que estão ouvindo e todo mundo presente. Obrigado. É isso. Ai, meu Deus. Renda fixa lá, ele puxou a renda fixa e eu Como é que eu tiro?